O Natural Infância. A infância é o paraíso dourado que estamos sempre, consciente ou inconscientemente, tentando recriar. O natural incorpora as qualidades que tanto almejamos da infância: espontaneidade, sinceridade e despretensão. Na presença daqueles que possuem essa essência, sentimos-nos à vontade, envolvidos por um espírito brincalhão, como se fôssemos transportados de volta àquela época dourada. Essas pessoas também fazem da fragilidade uma virtude. Despertam nossa compaixão ao revelarem suas dificuldades, fazendo com que queiramos protegê-las e ajudá-las. Assim como acontece com uma criança, parte disso é genuíno, natural, mas parte é exagerada, uma forma consciente e calculista de cativar. Adote a postura do natural para desarmar a defesa das pessoas ao seu redor e contagie-as com uma doçura que traz um encanto leve e sem malícia. Principal: traços psicológicos do natural. As crianças não são tão inocentes quanto gostamos de imaginar. Elas sentem-se desamparadas e percebem cedo o poder de seu charme natural para amenizar suas fragilidades diante do mundo dos adultos. Aprendem a fazer um jogo. Se sua inocência natural consegue convencer um pai ou uma mãe a ceder aos seus desejos em determinada ocasião, passam a usá-la de forma calculada em outros momentos, exagerando-a na medida certa para conseguir o que querem. Se sua vulnerabilidade e fragilidade exercem um forte poder de atração, elas sabem usá-las de forma consciente e intencional. Por que nos deixamos seduzir pela naturalidade das crianças? Em primeiro lugar, porque tudo que é natural exerce sobre nós um efeito misterioso e envolvente. Desde os primórdios, os fenômenos da natureza, como tempestades com raios ou eclipses, despertaram nos seres humanos uma admiração misturada com temor. Quanto mais civilizados nos tornamos, mais intensa se torna a impressão que esses acontecimentos naturais causam em nós. O mundo moderno nos rodeia de coisas fabricadas e artificiais, de modo que tudo o que é súbito e inexplicável nos fascina. As crianças possuem esse mesmo poder natural, com a vantagem de serem inofensivas e humanas, o que torna tudo ainda mais cativante. A maioria das pessoas se esforça para agradar, mas a simpatia e o encanto que emanam de uma criança surgem sem esforço, sem explicação lógica, e aquilo que escapa à razão costuma ser também o mais perigoso e sedutor. Mais importante ainda, a criança representa um mundo do qual fomos definitivamente afastados. Como a vida adulta é repleta de tédio e concessões, alimentamos a ilusão de que a infância foi uma espécie de era dourada, mesmo sabendo que muitas vezes foi também um tempo de confusão e sofrimento. Não se pode negar, porém, que a infância trazia certos privilégios, uma forma leve e despretensiosa de encarar a vida. Diante de uma criança especialmente encantadora, sentimos uma ponta de saudade. Lembramos de nossa própria época dourada, das qualidades que perdemos e que tanto desejamos recuperar. E na presença daquela criança, conseguimos reencontrar, ainda que por instantes, um pouco daquela magia perdida. Os sedutores naturais são pessoas que, de alguma forma, não deixaram que a experiência adulta apagasse certos traços de sua infância. Eles conseguem ser tão poderosamente sedutores quanto uma criança, pois parece algo quase sobrenatural o fato de terem conseguido conservar essas características. Não agem como crianças de forma literal. Isso seria detestável ou lamentável. O que conservaram é o espírito da infância. Não se imagine que essa leveza e essa espontaneidade lhes nascem sem querer. Os sedutores naturais aprendem cedo o quanto vale a pena preservar um determinado jeito de ser, e reconhecem desde sempre o poder de sedução que ele traz. Texto lateral. As eras remotas exercem sobre a imaginação humana um fascínio que se prolonga no tempo e que frequentemente causa perplexidade. Quando as pessoas se sentem insatisfeitas com o presente, voltam o olhar ao passado e alimentam a esperança de poder encontrar nele a prova de um sonho morredouro de uma era de ouro. Continuam a viver, sem saber, sob a influência desse encanto de sua infância, que lhes é apresentada pela memória como um tempo de ininterrupta aventura, sem jamais haver sido tratada com imparcialidade. Sigmund Freud, em edição padrão das obras completas de Sigmund Freud, volume 23. Quando Hermas Castro lateral, robôs, e com medo de ser descoberto pelo rastro. Quando Hermas nasceu no Monte Silene, sua mãe Maia o envolveu em faixas e panos.
Porém, ele crescia com tamanha rapidez que, pouco depois de se tornar um menino, mal a mãe virou as costas e ele já havia se solto, posto a caminho em busca de aventura. Chegou a Pieria, onde Apolo pastoreava um rebanho de gado de rara beleza. Taxaritelateral, Rubous, e com medo de ser descoberto pelo rastro que deixara, rapidamente fez vários pares de calçados com casca de carvalho seco e os amarrou aos pés das vacas, conduzindo-as depois, sob a cobertura da noite, por caminhos diferentes. Apolo, ao descobrir o sumiço dos rebanhos, percebeu a astúcia de Hermes, e embora tenha percorrido caminhos tão distantes quanto os que levavam à região da Fócida, em direção ao Poente, e até mesmo a Sítia, em terras do Oriente, acabou sendo obrigado, por fim, a oferecer uma recompensa em troca da descoberta do paradeiro do ladrão. Silenão e seus sátiros, ansiosos pela recompensa, espalharam-se em todas as direções para persegui-lo. Por muito tempo percorreram caminhos, mas sem qualquer êxito. Por fim, ao atravessarem a Arcádia, ouviram, abafado, um som de música que jamais haviam escutado antes. E a ninfa Silene, do alto de sua caverna, revelou-lhes que ali havia nascido há pouco tempo uma criança extraordinariamente talentosa, a qual ela servia de ama. A criança havia construído um engenhoso instrumento musical a partir do casco de uma tartaruga e de tripas de gado, e com ele embalava o sono de sua mãe. E de quem teria ele conseguido as tripas? Indagaram os sátiros, desconfiados, ao perceberem 2 rebanhos estacionados do lado de fora da caverna. Acusais uma pobre criança de roubo? Questionou Silene. Palavras ásperas foram trocadas entre ambos. Nesse instante, Apolo aproximou-se. E ao descobrir a identidade do autor do roubo, ao observar o comportamento insólito de uma ave de longas asas, penetrou na caverna. Ali encontrou Maia, profundamente perturbada, e informou-a de que Hermes precisava restituir imediatamente o gado furtado. Maia, por sua vez, indicou-lhe a criança, ainda enrolada em suas faixas. Texto principal. Adaptam e desenvolvem aqueles traços de infância que conseguiram preservar, tal como a criança aprende a fazer uso de seu charme natural. Eis aqui o segredo. Está ao nosso alcance fazer o mesmo, pois, no íntimo de cada um de nós, existe uma criança travessa, ansiosa por ter liberdade. Para conseguir isso com êxito, é preciso saber, em certa medida, abandonar-se a si mesmo, pois nada parece menos natural do que alguém que se mostra hesitante e constrangido. Recupere o espírito que um dia teve. Faça-o voltar, sem qualquer embaraço ou consciência de si. As pessoas mostram-se muito mais tolerantes e complacentes com aqueles que se entregam por inteiro a uma aparente ingenuidade do que com o adulto que, meio a meio, conserva um pé no formalismo e outro na espontaneidade. Seja quem você era antes de se tornar tão polido e contido. Para assumir o papel do natural, coloque-se mentalmente em cada relação como a criança. Sempre o mais jovem, sempre o mais leve. A seguir, são apresentados os principais tipos do natural adulto. Tenha sempre em mente que os maiores sedutores naturais frequentemente reúnem em si traços de mais de um desses tipos. O inocente. Ou inocente. As qualidades fundamentais da inocência são a fragilidade e a falta de compreensão acerca do mundo. A inocência é frágil porque está fadada a perecer num mundo hostil e cruel. A criança não tem forças para defender-se nem de conservar sua pureza. Essa incompreensão nasce de não saber distinguir o bem do mal e de enxergar tudo com olhos ainda não corrompidos. A fragilidade da criança desperta compaixão. Seus equívocos provocam nosso riso. E nada há que seduza mais do que essa combinação de alegria e ternura. O natural adulto não é verdadeiramente inocente. Seria impossível viver neste mundo e conservar a inocência em seu estado puro. Contudo, esses indivíduos anseiam com tanta força por manter esse olhar puro que conseguem preservar a aparência e a ilusão de inocência. Exageram deliberadamente sua fragilidade para despertar o sentimento de proteção que almejam. Agem como se ainda contemplassem o mundo com olhos ingênuos, algo que, num adulto, torna-se duplamente gracioso e divertido. Em grande medida, tudo isso é consciente e calculado,
Mas, para que produza efeito, quem assim age precisa fazê-lo parecer espontâneo e natural. Se percebemos que se esforça deliberadamente para fingir inocência, o efeito se inverte e passa a nos parecer ridículo e lamentável. É muito mais eficaz dar a entender a própria fragilidade de forma indireta, por meio de olhares, gestos e expressões, ou deixar que as situações em que se envolvem falem por si mesmas, sem que haja ostentação ou fingimento evidente. Como essa forma de ser inocente é, na maior parte, uma representação, ela se presta com facilidade a ser moldada e aproveitada em proveito próprio. Aprenda a realçar aquelas fragilidades ou defeitos que em você pareçam mais naturais e espontâneos. O travesso. As crianças levadas possuem aquela ousadia e destemor que nós, adultos, perdemos com o tempo. E isso se dá porque não conseguem prever as consequências de seus atos, ignoram quem poderá se ofender com suas palavras ou de que forma podem vir a se ferir ao agir sem cuidado. São desinibidas e absolutamente alheias à preocupação. E essa leveza de espírito contagia todos ao redor. Conservam em si aquela energia e alegria naturais que a vida em sociedade e as boas maneiras ainda não conseguiram apagar. E no fundo, todos as invejamos. No íntimo, também nós desejamos ter a liberdade de ser um pouco levados. O adulto que se assemelha a essa criança travessa seduz justamente por ser tão diferente de todos os demais. É como uma brisa de ar puro num mundo de cautela e comedimento. Lança-se à vida sem freios, como se... Principal! Sua malícia eram incontroláveis e, por isso mesmo, naturais. Se você assumir esse papel, não se preocupe em ofender as pessoas de tempos em tempos. Você é encantador demais e, fatalmente, elas o perdoarão. Apenas não se desculpe nem demonstre arrependimento, pois isso quebraria todo o encanto. Diga ou faça o que quiser, mantendo sempre um brilho nos olhos que demonstre que você não leva nada a sério. O espírito admirável. A criança admirável possui um dom especial e inexplicável. Uma vocação natural para a música, para a matemática, para o xadrez, para qualquer modalidade. Onde quer que exerçam seu talento com tamanha maestria, essas crianças parecem possuídas por uma força maior, e suas realizações brotam sem qualquer esforço. Se são artistas ou músicos, tal como Mozart, suas obras parecem nascer de um impulso inato, exigindo quase nenhum esforço mental. Se o talento é de ordem física, são agraciadas com uma energia, destreza e espontaneidade incomuns. Em ambos os casos, parecem dotadas de um talento que vai muito além de sua tenra idade, e isso nos fascina. Os adultos que conservam esse espírito são, em geral, aquelas crianças que conseguiram de forma notável preservar a impulsividade e a capacidade de improviso próprias da juventude. A verdadeira espontaneidade é algo raro e precioso, pois tudo na vida nos impele a perdê-la. Somos levados a agir com cuidado e ponderação, sempre preocupados com a impressão que causamos aos outros. Para representar o espírito admirável, você precisa dominar habilidades que pareçam naturais e fáceis, aliadas ao dom de improvisar. Se na verdade seu talento exige treino e dedicação, aprenda a esconder isso e faça com que tudo pareça brotar sem esforço. Quanto melhor você souber ocultar o suor por trás de tudo o que faz, mais natural e mais sedutor tudo parecerá. O amante sem defesas. À medida que envelhecemos, passamos a nos proteger contra experiências doloridas, erguendo barreiras ao nosso redor. O preço que se paga por isso é o endurecimento, tanto físico quanto interior. As crianças, por natureza, não possuem essa proteção. Permanecem abertas e receptivas ao mundo, e essa disponibilidade é extremamente atraente. Ao lado de uma criança, tornamo-nos menos rígidos. Contagiados por sua franqueza, sentimos o desejo de estar em sua companhia. Os amantes sem defesas conseguem, de alguma forma, contornar esse mecanismo de autoproteção, conservando o espírito brincalhão e receptivo da infância. Frequentemente, essa leveza se reflete em seu porte físico. São pessoas de movimentos graciosos e que parecem envelhecer com mais suavidade que os demais. De todas as qualidades que compõem o perfil do natural, esta é a mais útil. A postura defensiva, alheia a defesas, é letal à sedução. Mostre-se cauteloso e você fará com que o outro também se feche. O amante sem defesas, ao contrário, afrouxa as barreiras de quem tem diante de si.
e isso é fundamental no processo de seduzir. É essencial aprender a não reagir na defensiva. Em vez de resistir, esteja aberto às influências alheias. Dessa forma, será muito mais fácil fazer com que caiam sob seu encanto. Enrolado em faixas de pano, fingindo dormir. Que acusação absurda! Exclamou ele. Mas Apolo já havia percebido onde ele havia escondido o rebanho. Pegou Hermas, levou-o até o Olimpo e ali acusou-o formalmente do furto, apresentando as provas. Zeus, sentindo vontade de ver se seu novo filho era mesmo um ladrão, pediu-lhe que se pronunciasse. Hermas, porém, negava tudo. Por fim, Apolo, vendo-o enfim abatido e sem forças para resistir, falou: Está bem, venha comigo, e terá de volta o seu rebanho. Eu abati apenas 2 animais de meu rebanho de 12, e os dividi em 12 porções, como oferenda aos deuses. 12 porções para 12 deuses? Indagou Apolo. E quem é o 12º? Aquele que vos fala, respondeu Hermas com modéstia. Não comi nada, senhor. Ainda que estivesse faminto, consumi apenas o suficiente para matar a fome, e o restante entreguei às chamas. Os 2 deuses, Apolo e Hermas, retornaram ao Monte Cilene, onde Hermas encontrou sua mãe e retirou algo que havia escondido debaixo de um peleiro de ovelha. Que escondeu aí? Perguntou Apolo. Hermas, em resposta, mostrou-lhe uma lira recém-criada, feita da carapaça de uma tartaruga. E ao dedilhar o instrumento com uma harmonia maravilhosa, cantou louvores à nobreza, à sabedoria e à generosidade de Apolo. E naquele instante, perdoou-o. Em seguida, conduziu o surpreendido Apolo até o rio Pilo, mostrando-lhe todo o caminho. Ali, entregou-lhe o restante do rebanho, o que havia escondido em uma caverna. Que barganha! Exclamou Apolo. Fico com as vacas, e fico também com a lira. Principal. Exemplos de sedutores naturais. Primeiro, Charlie Chaplin cresceu na Inglaterra em meio a uma pobreza extrema, especialmente depois que sua mãe foi internada em um asilo. Ainda muito jovem, precisou trabalhar para sobreviver e acabou conseguindo uma oportunidade no teatro de variedades, onde começou a se destacar como comediante. Mas Chaplin era ambicioso demais. Em 1910, com apenas 19 anos, emigrou para os Estados Unidos, sonhando em conquistar o cinema. Chegando a Hollywood, conseguiu alguns papéis pequenos, mas o sucesso parecia estar sempre fora de alcance. A concorrência era feroz. Embora Chaplin dominasse diversos truques e piadas que aprendera nos palcos, não se saía tão bem nas cenas de humor físico, que eram fundamentais na comédia muda da época, ao contrário de astros como Buster Keaton. Em 1914, Chaplin conseguiu o papel principal em um curta-metragem intitulado Ganhar a Vida. Ao se preparar para a cena, vestiu calças muitos números maiores que os seus, colocou um chapéu coco, calçou botas enormes nos pés trocados, acrescentou uma bengala e desenhou um bigode pintado. Com aquela roupa, uma personagem inteiramente nova pareceu ganhar vida. Primeiro o jeito desengonçado de andar, depois o girar da bengala e uma infinidade de outras manias. O produtor Mack Sennett não achou o filme nada gracioso e duvidou que Chaplin tivesse futuro no cinema. Alguns críticos, porém, pensaram de forma diferente. Uma revista especializada publicou: Esse ator sagaz assume com leveza e graça um papel que exige ousadia e bom humor. É um comediante de mão cheia, que atua com a naturalidade própria dos escolhidos pela natureza. E o público também aprovou. O filme foi um sucesso. O que realmente emocionou o público em Ganhar a Vida e fez Chaplin se sobressair entre tantos outros comediantes do cinema mudo foi a ingenuidade quase comovente das personagens que ele interpretava. Percebendo que havia encontrado algo especial, Chaplin aprimorou ainda mais esse perfil em seus filmes seguintes, tornando suas criações cada vez mais simples e ingênuas. O segredo era fazer com que a personagem enxergasse o mundo com os olhos de uma criança. Em O Caixa do Banco, é o faxineiro que sonha com grandes feitos enquanto ladrões assaltam o prédio. Em O Penhorista, é um ajudante de loja inexperiente que bagunça o relógio antigo de um cliente. Ou Um Braço de Ouro é um soldado nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial que reage aos horrores do campo de batalha como uma criança inocente. Chaplin também se preocupava em escolher atores fisicamente maiores que ele, criando de forma sutil a impressão de que eram valentões que o amedrontavam, enquanto ele se mantinha como um ser frágil e indefeso. E quanto mais se aprofundava na criação dessa personagem, mais curioso se tornava algo.
O personagem e o próprio Chaplin pareciam se confundir. Apesar de ter vivido uma infância difícil, ele não conseguia deixar de pensar nela. Tanto que, para o filme A Rua da Minha Infância, mandou construir em Hollywood uma réplica fiel das ruas londrinas que conhecia quando menino. Desconfiava do mundo dos adultos e preferia a companhia dos mais jovens. De suas 4 esposas, 3 eram adolescentes quando se casaram com ele. Mais do que qualquer outro comediante, Chaplin provocava no público uma mistura de alegria e comoção. Conseguia fazer com que o espectador se identificasse com ele como alguém que sofre, que sente pena de si mesmo. Texto lateral. Combinado, disse Hermas, e selaram um acordo com um aperto de mãos. Apolo conduziu a criança de volta ao Olimpo e relatou tudo a Zeus. O pai dos deuses advertiu Hermas que doravante deveria respeitar a propriedade alheia e abster-se de mentir descaradamente. Ele, porém, não conseguia deixar de se divertir. Parece-me extremamente criativo, eloquente e convincente em seus argumentos, observou Zeus. Pois bem, pediu Hermas. Seja então eu o arauto de vossa mensagem, e prometo zelar por tudo o que pertence aos deuses, sem jamais faltar à verdade. Isso era de se esperar de ti, sorriu Zeus, e deu-lhe uma faixa de fitas brancas, ordenando que todos o respeitassem, um chapéu que o protegesse da chuva, e sandálias douradas com asas que o levavam de um lugar a outro com a leveza do vento. Robert Graves, Mitologia Grega, volume 1. Um homem pode conhecer uma mulher e ficar chocado ao perceber o quanto ela é bela. Se ela for natural e sem afetação, logo sua própria expressão faz com que ele passe a enxergar nela toda a perfeição. Começa então a imaginar o quanto ela poderia ser amada, e sem que perceba, na semana seguinte já vive na esperança de vê-la. E na outra semana, sem ter tido notícias, cai em desalento, e na terceira, enlouquece de saudade. Stendhal, do amor. Como se ele fosse um cachorrinho perdido. O público ria e chorava junto com ele. E todos percebiam que aquela personagem vinha do mais fundo de sua alma, que era sincero, que ele, de fato, interpretava a si próprio. Poucos anos depois de ganhar a vida, Chaplin já era o ator mais famoso do mundo. Havia bonecos de Chaplin, revistas em quadrinhos, brinquedos, canções populares e histórias escritas sobre ele. Tornou-se um ícone universal. Em 1921, quando voltou a Londres pela primeira vez desde que partira, foi recebido por multidões imensas, como se fosse o retorno triunfal de um grande general. Os maiores sedutores, aqueles que cativam multidões, nações e o mundo inteiro, possuem o dom de tocar o inconsciente das pessoas, fazendo-as reagir de uma forma que mal compreendem e tampouco conseguem controlar. Chaplin descobriu sem querer essa força ao perceber o efeito que causava no público sempre que ressaltava suas próprias fragilidades, ao sugerir que guardava uma mente de criança no corpo de um adulto. No início do século XX, o mundo passava por mudanças radicais e velozes. As pessoas trabalhavam cada vez mais e por mais tempo, em funções mecânicas e repetitivas. A vida tornava-se fria, desumana e sem coração, à medida que os horrores da Primeira Guerra Mundial deixavam suas marcas. Em meio a tantas transformações, o ser humano ansiava por uma infância perdida, imaginada como um paraíso dourado. Um adulto como Chaplin possui um imenso poder de sedução, pois nos dá a ilusão de que a vida, um dia, foi mais simples e leve. E por alguns instantes, enquanto dura o filme, conseguimos recuperar essa sensação. Num mundo cruel e sem valores, a ingenuidade exerce um fascínio enorme. O segredo é apresentá-la com uma seriedade absoluta, como faz o parceiro de humor em um espetáculo de comédia. Mais importante ainda é despertar compaixão. A força ostentada e o poder em evidência raramente seduzem. Ao contrário, costumam provocar medo ou inveja. O caminho mais seguro para seduzir é revelar vulnerabilidade e desamparo. Isso não pode ser feito de forma óbvia. Parecer suplicar piedade é o mesmo que parecer exigir algo, e isso afasta e repele. Não se proclame vítima ou oprimido. Deixe transparecer isso em seu jeito de ser, em seus pequenos deslizes. Uma demonstração de fraqueza natural torna-o de imediato cativante. Ao desarmar a defesa alheia,
faz com que as pessoas se sintam deliciosamente superiores a você. Coloque-se em situações em que pareça estar em desvantagem, em que os outros pareçam ter toda a vantagem. São eles os fortes, você é a ovelhinha indefesa. Sem que precise fazer qualquer esforço, os outros sentirão compaixão por você. E uma vez que a emoção os turve a visão, não perceberão que você os conduz e manipula. 2. Emma Crouch. Nascida em 1842 em Plymouth, na Inglaterra, Emma Crouch vinha de uma família respeitável da classe média. Seu pai era compositor e professor de música e sonhava em alcançar o sucesso nos palcos da ópera ligeira. De todos os seus filhos, Emma era a sua preferida. Uma criança adorável, viva e cheia de graça, de cabelos ruivos e sardas espalhadas pelo rosto. O pai a admirava e já lhe predizia um futuro brilhante nos palcos. Infelizmente, porém, o Sr. Crouch... Texto lateral. O desejo de fugir para lugares distantes perdeu força com o desenvolvimento das rotas aéreas. O que permaneceu é outra forma de evasão, a volta à própria essência, aos sentimentos e à imaginação da infância. Esse tempo dourado pode ser definido como um retorno à inocência, um refúgio no mundo particular dos sonhos da meninice. Numa sociedade rigidamente organizada, onde tudo segue regras e padrões estabelecidos, o impulso de romper com o que está definitivamente instituído torna-se quase inevitável. E foi precisamente nas mãos de um comediante, Chaplin, que esse impulso encontrou sua expressão mais perfeita. Com uma sutileza sem igual, ele apresenta ao público uma imagem que se tem vontade de imitar. E, ao fazê-lo, contagia também o espectador com essa mesma aura de menino, conduzindo-o, passo a passo, de volta àquele reino encantado da infância. Sergei Eisenstein, O Menino de Chaplin. Anotações de um diretor de cinema. Principal, mas o Sr. Crouch tinha um lado sombrio. Era aventureiro, jogador e devasso. Em 1849, abandonou a família e partiu para a América. A família caiu em situação desesperadora. Emma recebeu a notícia de que o pai havia morrido em um acidente, e ela foi enviada para um convento. A perda do pai marcou-a profundamente. Com o passar dos anos, parecia viver no passado, agindo como se ele ainda a protegesse e a amasse. Certo dia, em 1856, ao voltar da igreja, um cavalheiro bem vestido convidou-a para ir até sua casa pegar uns bolos. Ela o seguiu e ele aproveitou. No dia seguinte, o homem, um comerciante de diamantes, prometeu instalar-lhe uma casa própria, tratá-la com carinho e dar-lhe muito dinheiro. Emma aceitou o dinheiro, mas partiu decidida a realizar seu maior desejo: não depender mais de ninguém, não voltar a ver a família e viver a vida de luxo que o pai lhe havia prometido. Com a quantia que recebeu, comprou roupas bonitas e alugou um pequeno apartamento. Adotou o nome chamativo de Cora Pearl e passou a frequentar os salões Argyll, em Londres, um local refinado onde se encontravam damas da noite e nobres. O dono do estabelecimento, o Sr. Bignell, logo notou a recém-chegada. Era uma jovem ousada e destemida para sua idade. Ele, com 45 anos e bem mais velho, decidiu ser seu protetor e amante, cobrindo-a de presentes e atenções. No ano seguinte, levou-a a Paris, que vivia o auge do Segundo Império. Cora ficou deslumbrada com tudo. Mas o que mais a impressionou foi o desfile de carruagens ricas no bosque de Bolonha. Ali estavam a imperatriz, as princesas e, sobretudo, as grandes cortesãs, que exibiam as carruagens mais luxuosas de todas. Era exatamente esse estilo de vida que o pai lhe havia desejado. Ao saber que Bignell voltaria a Londres, ela prontamente avisou que permaneceria ali, sozinha. Frequentando os melhores ambientes, logo chamou a atenção dos nobres franceses. Era vista passeando de vestido rosa vivo, que realçava seus cabelos ruivos, o rosto pálido e as sardas. Era vista galopando sem controle pelo bosque de Bolonha, chicote em punho. Era vista em cafés, cercada de homens, a quem respondia com gracejos e ousadias que os faziam rir. Suas aventuras corriam de boca em boca. Exibia-se sem reservas, com uma liberdade que encantava. A alta sociedade parisiense passou a cortejá-la, especialmente os nobres de mais idade, cansados de cortesãs calculistas e frias, que admiravam seu espírito leve e infantil. A riqueza começou a brotar de tantas conquistas.
do Duque de Mornay, herdeiro do trono holandês, do príncipe Napoleão, primo do imperador. Cora gastava tudo em extravagâncias. Uma carruagem multicolorida puxada por cavalos de pelagem clara. Uma banheira em forma de rosa com suas iniciais gravadas em ouro. Os nobres disputavam quem a faria mais feliz. Um de seus amantes irlandeses gastou toda a fortuna em 8 semanas ao lado dela. Mas o dinheiro jamais comprou sua lealdade. Partia sem aviso, seguindo apenas o próprio impulso. Sua conduta desregrada e seu desprezo por todas as convenções fizeram de Cora Pearl o centro das atenções em Paris. Texto lateral. O príncipe Gortchakov dizia que ela possuía o que havia de mais raro, o talento de saber agradar e a arte de saber disfarçar, e faria tudo para satisfazer seus caprichos. Gustave Claudine. Cora Pearl. Memórias de uma cortesã contemporânea. A posse de algo raro pressupõe o domínio de certos hábitos. O primeiro deles é a leveza de espírito. Por que ser tão séria? Por uma razão simples. A leveza é própria da infância e da juventude. Se conseguirmos conservá-la, guardaremos parte da energia e do brilho da juventude. Mas há algo mais profundo em jogo. Ser leve é, antes de tudo, ser livre. Ao nos sentirmos livres, deixamos de lado as amarras que nos prendem ao dia a dia, as obrigações e as regras sociais que nos cercam. Pois é justamente essas obrigações que tentam moldar o mundo à sua imagem e semelhança. O que mais ansiamos, porém, é criar o nosso próprio mundo. Sempre que podemos fazê-lo, nem que seja em pequenas coisas, sentimos-nos felizes. E ao brincar, ao nos soltarmos, criamos a nossa própria realidade. Trecho adaptado de H.A. Overstreet, influenciando o comportamento humano. Ficou do jeito que você gosta? É só avisar se quiser ajustar algo. Principal, todas as atenções. Em 1864, Cora foi escalada para representar Cupido na opereta Orfeu no Submundo, de Offenbach. A sociedade mal podia esperar para ver o que ela aprontaria, e logo descobriram. Entrou em cena praticamente desnuda, adornada apenas por joias valiosas espalhadas pelo corpo. Ao dançar e saltar pelo palco, os diamantes foram se soltando, um a um, cada qual valendo uma fortuna. Ela, porém, não parou para recolhê-los. Deixou-os rolar até a beira do palco. Os senhores da plateia, muitos dos quais haviam sido seus doadores, aplaudiram-na delirantemente. Cora tornou-se, então, a rainha de Paris, reinando como a cortesã mais cobiçada por mais de uma década, até que a Guerra Franco-Prussiana, em 1870, pôs fim ao Segundo Império. Costuma-se acreditar que o que torna alguém desejável e sedutor é a beleza física, a elegância ou a própria sensualidade. Cora Pearl, porém, não era de uma beleza estonteante. Possuía um corpo infantil e um gosto vistoso e sem requinte. Ainda assim, os homens mais distintos da Europa disputavam seus favores, muitos levando à própria ruína. Era seu espírito e sua postura que os fascinavam. Acostumada a ser mimada pelo pai, imaginava que tratar com carinho era algo natural, algo que todos os homens deveriam fazer. Como uma criança, nunca sentiu necessidade de se impor ou de se submeter aos outros. Era sua independência, firme e inabalável, que despertava nos homens o desejo de possuí-la e de domá-la. Ela jamais se entregou de forma submissa. Por isso, sua ousadia, que em outra mulher seria indecorosa, nela parecia espontânea e divertida. Enquanto a relação seguia seus termos, o homem mantinha seu encanto. Na primeira vez em que alguém tentou mudá-la, ela simplesmente perdeu o interesse. Eis o segredo de seu sucesso extraordinário. Crianças que crescem sendo amadas e mimadas costumam ser mal compreendidas. Se há as que se tornam insuportáveis por terem recebido apenas bens materiais, aquelas que cresceram banhadas de carinho adquirem um poder de sedução profundo e inconfundível. Uma vantagem que se reflete por toda a vida. Segundo Freud, e falando de experiência própria por ter sido queridinho de sua mãe, a criança mimada conserva uma autoconfiança que a acompanha para sempre. Essa qualidade irradia-se de si, atraindo os outros ao seu redor, que, por sua vez, passam a admirá-la ainda mais. Como seu espírito e sua energia jamais foram refreados por pais severos, ao se tornarem adultas, são ousadas, destemidas e, por vezes, travessas. A lição é clara. Pode ser tarde demais para ser mimado pelos pais, mas nunca é tarde para fazer com que os outros o tratem assim. Tudo reside em sua postura. As pessoas sentem-se atraídas por quem espera ser tratada com carinho e atenção.
Ao contrário, tendem a desdenhar daqueles que se mostram submissos e sem exigir nada. Uma independência destemida exerce um efeito fascinante. Desperta o interesse e, ao mesmo tempo, lança um desafio. Todos desejam ser quem consegue domar esse espírito livre e torná-lo dependente. Metade da sedução reside justamente em atiçar esse desejo de competição. Terceiro, em outubro de 1925, a sociedade parisiense vivia em grande expectativa para a estreia do Revue Negre. O jazz, e de modo geral, tudo que vinha da América Negra, despertava curiosidade e fascínio. Texto lateral. Tudo voltou ao silêncio. Genji empurrou suavemente a porta de correr. Não estava trancada. Adentrou e percebeu que havia uma cortina erguida ao fundo. Sob a luz tênue, divisou móveis e objetos de estilo oriental, espalhados em aparente desordem. Atravessou o recinto até o leito. Ali, ela repousava. Uma figura pequena e delicada. Embora parecesse levemente contrariada por ter sido perturbada, indicou-lhe, sem dizer palavras, onde se deitar, e cobriu-se até o pescoço. Sua maneira era tão suave e persuasiva que parecia não haver demônio algum capaz de lhe fazer mal. Era tão pequenina e tão frágil. Ao acomodar-se, sentiu-se como quem ergueu uma criança nos braços. Passou então ao aposento que pertencia a Shujo e chamou-a em voz baixa. Ela acudiu, surpresa. Genji então revelou quem era. O aroma que exalava de suas vestes, semelhante à fumaça de incenso, denunciou-a antes mesmo de falar. Shujo, comovida, aproximou-se, mas Genji pediu-lhe calma. "Fique esta noite aqui", disse ele, cerrando as portas. A jovem jazia banhada em suor, ofegante e perturbada. Shujo e os demais criados mal podiam compreender o que se passava. Genji, porém, sentiu compaixão por ela. E entre carinhos e doces palavras, teceu os mais belos argumentos para que se entregasse a ele. E imaginou, comovido, quantas promessas e palavras doces haveria de lhe oferecer para confortá-la. Murasaki Shikibu, O Conto de Genji. Ficou bom assim? Se quiser ajustar qualquer detalhe da tradução, é só falar. Principal era a sensação do momento. Os dançarinos e artistas do Revue Negre eram todos afro-americanos. Na noite de estreia, artistas e nobres lotaram o salão. O espetáculo foi grandioso, como esperavam, mas nada se comparou ao número final, apresentado por uma jovem de pernas longas e porte um tanto desajeitado, mas de rosto encantador. Josephine Baker, uma jovem de 20 anos. Integrante do coro, vinda de East St. Louis. Ela entrou em cena com o peito à mostra, trajando uma saia de penas sobre uma calcinha de cetim, com guirlandas de penas no pescoço e nos tornozelos. Ao dançar o número intitulado Dança Selvagem, ao lado de outro dançarino também vestido de penas, todos os olhos se voltaram para ela. Todo o seu corpo parecia possuído por uma energia jamais vista pelo público. Movia as pernas com a agilidade de um gato. Seus quadris balançavam em ritmo que um crítico comparou ao bater das asas de um beija-flor. À medida que a dança avançava, parecia em transe, alimentada pela euforia da plateia. E havia algo em seu olhar, pura alegria, como se estivesse se divertindo imensamente. Irradiava uma leveza que tornava seus movimentos ousados de uma estranha inocência, quase cômica. No dia seguinte, a notícia havia se espalhado. Nascera uma estrela. Josephine tornou-se a alma do Revue Negre, e Paris se rendeu aos seus pés. Em poucos anos, seu rosto estampava cartazes por toda parte. Havia perfumes, bonecas, roupas com seu nome. As parisienses elegantes penteavam os cabelos à la Baker, usando um produto chamado Baker Fix. Chegavam mesmo a tentar escurecer a pele para se parecerem com ela. Essa fama repentina representava uma mudança radical. Poucos anos antes, Josephine era apenas uma menina que cresceu em East St. Louis, um dos bairros mais miseráveis dos Estados Unidos. Aos 8 anos, precisou trabalhar limpando casas para uma mulher branca que a espancava. Chegou a dormir em porões infestados de ratos, sem aquecimento no inverno. Aprendeu a se aquecer dançando, com movimentos que inventava para espantar o frio. Em 1919, fugiu de casa e começou a se apresentar em espetáculos de variedades, chegando a Nova York 2 anos depois, sem dinheiro nem contatos. Alcançou certo sucesso como humorista e dançarina do coro,
fazendo graça com os olhos esbugalhados e o rosto contorcido, mas sem se destacar de fato. Quando recebeu o convite para ir a Paris, outros artistas negros recusaram, temendo que na França o preconceito fosse ainda pior. Joséphine, porém, aceitou sem hesitar. Apesar do sucesso no Revue Negre, Joséphine não se iludia. Sabia que os parisienses eram volúveis e inconstantes. Decidiu, então, inverter os papéis. Em primeiro lugar, recusou-se a se submeter a qualquer clube ou empresário. Passou a romper contratos quando bem entendia, deixando claro que podia partir a qualquer instante. Na infância, havia aprendido a temer a dependência dos outros. Agora, ninguém podia tê-la como garantida. Isso apenas atiçou o desejo dos pretendentes e fez com que o público a admirasse ainda mais. Em segundo lugar, percebeu que, embora a cultura negra estivesse em moda, os franceses se apaixonavam por uma imagem exagerada e caricata. Se era isso que o sucesso exigia, que assim fosse. Mas Joséphine deixou claro que não levava essa imagem a sério. Ao contrário, transformou-a, dando-lhe um sentido próprio e elevado. Texto lateral desta página. Não há texto complementar nas margens. Se precisar que eu continue com a próxima página, é só chamar. Deixando de ser apenas uma imagem caricata, menos quer fosse negra ou branca, menos e tornando-se a própria essência da mulher parisiense elegante. Tudo ali era representação, a comediante, a dançarina ingênua, a parisiense por excelência, e Joséphine interpretava tudo com uma leveza e uma graça sem par. Por trás de toda aquela brincadeira, porém, manteve sempre um ar de serenidade que, por anos a fio, encantou a França. Em 1975, celebrou com pompa e alegria meio século de sua carreira. Pouco depois, partiu. Foi sepultada com todas as honras militares, recebendo uma despedida à altura de uma chefe de Estado. Desde cedo, Joséphine jamais suportou a sensação de estar sob o controle de alguém. Como aceitar isso diante de um futuro tão incerto? Muitas jovens, ao se casarem, passam a depender inteiramente do marido. Joséphine, porém, perdera o pai ainda menina e sabia demais sobre o que o destino pode reservar às viúvas. Sua solução foi construir um mundo inteiramente próprio, indiferente ao que se passava ao redor. Um mundo de risadas, danças e sonhos grandiosos. Que os outros vivam sobre regras rígidas e normas impostas pela sociedade, ela preferia seguir seu próprio caminho, leve e livre. Recusava-se a se comprometer com aquilo que esperavam dela, ser autêntica, ser ela mesma, menos isso bastava. A criança ama brincar e vive como se o mundo fosse seu. Quando brinca, acredita de verdade no que finge, mergulha na imaginação com uma seriedade impressionante. Os adultos fazem algo parecido, principalmente quando são artistas. Criam e recriam uma realidade própria. A diferença é que a criança faz isso com alegria, sem que pareça esforço algum. Lembre-se, todos vivem representando um papel neste mundo. Quem compreende isso jamais se deixa escravizar pelo papel que os outros lhe querem impor. Você pode assumir qualquer personagem que deseje, inventar uma história inteira para si. Se viver e atuar com a convicção e a leveza de uma criança, o papel parecerá a mais pura verdade. Quanto mais se perder naquilo que finge, mais sedutora se torna. Não faça pela metade, dê asas à imaginação e viva menos-a com tanta intensidade que pareça real, e as pessoas se sentirão atraídas a você como por um imã. Quas. Era a festa das flores de cerejeira na corte de Heian, no Japão do século X. Enquanto o imperador e os nobres adormeciam, a jovem princesa Ono no Komachi permanecia desperta, compondo versos. Caminhou até a varanda de seus aposentos e ali parou. De repente, sentiu um perfume suave e uma mão tocou-lhe a manga do kimono. — Quem é? — perguntou ela, assustada. Mas não havia ninguém ali. Não se assuste, disse uma voz masculina, e em seguida recitou um poema de sua autoria. Tarde da noite encontramos uma senhora solitária ao longo do caminho. Sem saber quem é, a conduzo até meus braços e a levo para meu pavilhão, fora de vista. A jovem, atônita, não conseguia falar. Ele então a tomou nos braços, levou-a para seus aposentos e fechou as portas. Sem pronunciar palavra, ela implorava em silêncio que ele a deixasse partir. Mas ele sussurrou: Por favor, não tema. Sou eu.
e ninguém mais. Só então a jovem reconheceu a voz. Era Genji, o jovem filho do imperador, cuja fama e beleza faziam todos se voltarem ao vê-lo. Sentiu-se tomada de pavor. Genji era casado, e além disso era cunhado seu. Ninguém poderia saber que ali estavam. Ele, porém, parecia não temer nada. Bebia e conversava com ela, como se nada houvesse de errado. Ela, por fim, começou a olhá-lo com atenção. O rosto de traços tão nobres, a beleza que parecia irreal, como pintada em retrato. Mais e mais ele recitava poemas, falava de amor e a embriagava com palavras doces. Ela não conseguia resistir. Ao amanhecer, ele partiu às pressas. Deixou-lhe uma carta com versos. Trocaram mensagens e poemas por dias a fio. Ele passava despercebido pelo palácio, evitando ser visto. E quando ela o fitava, sentia o perfume que lhe ficara nas roupas, como se ainda o tivesse consigo. Imaginava então que coragem teria ele de se arriscar perante toda a corte. Nos dias que se seguiram, a princesa não conseguia tirar Genji do pensamento. Sabia que ele poderia ser punido se alguém os descobrisse, e que ela mesma poderia ser banida. Mesmo assim, não conseguiu afastá-lo do coração. Em segredo, passaram a se corresponder. Temiam ser descobertos, mas o amor falava mais alto. Um dia, porém, a notícia chegou aos ouvidos do imperador. Esperava-se que ele punisse os dois, mas, para espanto de todos, perdoou a filha. A fama e a reputação de Genji eram tamanhas que o imperador não teve coragem de castigá-lo publicamente. Apenas o afastou da corte, sem contudo lhe impor qualquer punição severa. Os dias passaram e tudo parecia voltar ao normal. O imperador, porém, não pôde evitar a tristeza que tomou conta de si. A ausência de Genji pesava-lhe no peito. Enviou-lhe cartas e mensagens, sem conseguir preencher o vazio que o filho deixara. Mesmo as mulheres que haviam vivido ao lado de Genji choravam sua partida. O próprio imperador, já idoso, sentia cada vez mais a falta do filho. E quando, por fim, soube que ele havia voltado à corte, o imperador não conteve a alegria. Perdoou-o de tudo e o recebeu de braços abertos. Não apenas o acolheu como antes, mas o agraciou com honras e distinções. Ao vê-lo regressar, o velho imperador não conteve as lágrimas de felicidade. Principal. A história de Genji é narrada no romance do século XI, O Conto de Genji, escrito por Murasaki Shikibu, uma dama da corte de Heian. A personagem foi provavelmente inspirada em uma figura real, Fujiwara no Korechika. Em outra obra da mesma época, O Caderno de Travesseiro, de Sei Shonagon, relata um encontro entre a autora e o próprio Korechika, e descreve seu encanto extraordinário e o poder quase hipnótico que exercia sobre as mulheres. Genji é o perfeito exemplo do natural, um amante sem defesas, um homem que nutre pela mulher uma estima e um afeto tão profundos que se torna impossível resistir-lhe. Como ele mesmo diz a Oborozukio na obra, sempre segui o que desejei. Essa confiança inabalável é metade de seu fascínio. Se encontra resistência, não se mostra ofendido ou inseguro. Afasta-se com elegância, recita um poema e parte, deixando para trás um rastro de perfume. Nesse instante, a outra pessoa passa a se perguntar por que hesitou, o que está perdendo ao recusá-lo, e logo encontra um caminho de volta, sabendo que da próxima vez será diferente. Genji não se leva a sério demais, nem guarda ressentimentos. Mesmo aos 40 anos, idade em que no século XI a maioria dos homens já envelhecia prematuramente, ele conservava o brilho e a graça de um jovem. Seu poder de sedução jamais o abandonou. O ser humano é profundamente influenciável. Nosso estado de espírito se transmite com facilidade aos que nos rodeiam. De fato, seduzir é, antes de tudo, saber criar e compartilhar um clima, uma emoção que o outro acaba por reproduzir. Mas a hesitação e a insegurança também se espalham, e são letais à sedução. Se, num momento decisivo, você demonstrar dúvida ou constrangimento, a outra pessoa perceberá que você está preocupado consigo mesmo, em vez de se entregar ao encanto que ela lhe desperta. O feitiço se quebra. O amante, sem defesas, porém, faz exatamente o oposto. Mesmo que o outro hesite ou se mostre apreensivo, ao encontrar alguém tão seguro e espontâneo, acaba por se deixar levar pelo mesmo clima. É como dançar com alguém que o conduz com leveza e sem esforço,
Isso se aprende. Basta vencer. Com o tempo, os medos e os constrangimentos acumulados ao longo dos anos, aprendendo a agir com naturalidade e sem se defender quando os outros parecem resistir. Muitas vezes, a resistência alheia é apenas uma forma de o outro testar você. Se nesse momento demonstrar hesitação ou insegurança, não apenas falhará no teste, como acabará por contagiar o outro com seus próprios receios. Símbolo: o cordeirinho tão suave e tão cativante. Com apenas 2 dias de vida, já salta com graça. Em poucos dias, corre e brinca, seguindo os passos de quem o guia. Sua própria fragilidade é parte de seu encanto. É a pureza em pessoa, uma inocência tão comovente que nos faz desejar tê-lo junto a nós, guardá-lo e até mesmo nos devotarmos inteiramente a ele. Principal: Riscos. Um jeito infantil pode ser cativante, mas também cansativo. Quem age como criança não conhece o mundo, e sua doçura pode soar como afetação. No romance de Milan Kundera, O Livro do Riso e do Esquecimento, o personagem principal sonha estar preso numa ilha rodeado de crianças. Com o tempo, porém, aquilo que parecia graça torna-se insuportável. Após alguns dias, já não consegue se relacionar com elas de forma alguma. O sonho vira pesadelo, e ele anseia por voltar ao mundo dos adultos, onde existe a realidade. Por isso, a infantilidade em excesso perde o efeito. Os mais sedutores entre os naturais são aqueles que, como Josephine Baker, unem experiência e sabedoria à leveza e à graça de uma criança. É essa combinação que fascina. A sociedade não suportaria muitos naturais ao mesmo tempo. Se houvesse uma multidão de Cora Pearls ou de Charlie Chaplins, o encanto logo se desvaneceria. Em geral, apenas artistas ou pessoas com tempo de sobra conseguem viver assim o tempo todo. A melhor forma de usar esse perfil é em momentos e situações escolhidas. Um toque de ingenuidade ou uma pequena travessura são suficientes para desarmar o outro. O vigarista finge ingenuidade para fazer o outro confiar nele e sentir-se mais capaz e superior. Essa simulação de naturalidade é extremamente útil no dia a dia. Nada revela tanto a sua inteligência quanto parecer menos esperto do que se é. Assumir o jeito do natural é a forma perfeita de ocultar o próprio talento. Mas se agir como criança o tempo todo, sem conseguir controlar isso, corre o risco de parecer patético. Em vez de despertar afeição, causará pena e repulsa. Além disso, os traços sedutores do natural fazem mais efeito em quem ainda é jovem o suficiente para que pareçam espontâneos. Com o passar dos anos, tornam-se cada vez mais difíceis de manter. Cora Pearl, por exemplo, já não causava o mesmo encanto quando, na casa dos 50, continuava a vestir-se como uma menina. O Duque de Buckingham, que nos anos 1620 encantava toda a corte inglesa, inclusive o rei Jaime I, possuía uma aparência e um jeito de ser infantil e cativante. Porém, à medida que envelhecia, aquilo tornou-se afetação e repulsa. Acabou criando tantos inimigos que terminou assassinado. Com o tempo, portanto, a postura do natural deve se transformar. Conservar a mente aberta e o espírito leve, mas sem fingir uma inocência que já não convence ninguém.